Olá, pessoal! Olha a gente aqui outra vez. Hoje nós vamos fazer a aula de número 13 de língua portuguesa. Então, eu quero que vocês peguem a apostila 3 de língua portuguesa e abram na página 31. Nela, vocês vão encontrar 2 exercícios referentes às matérias que nós já fizemos nas 2 últimas semanas. Então, nós trabalhamos o encontro consonantal, que é o encontro de 2 consoantes. Elas podem estar na mesma sílaba ou ficar em sílabas separadas quando a gente faz a separação de sílabas da palavra, tá ok? Então, no número 4, vocês vão encontrar nas sílabas as palavras e o encontro consonantal. Vocês vão circulá-lo. Por exemplo, na palavrinha frio, quais são as 2 consoantes que aparecem juntas, uma pertinho da outra? Então, eu vou circular o encontro consonantal na palavra. No número 5, vocês vão separar as sílabas das palavras a seguir e classificá-las de acordo com o número de sílabas. Então, na letra A, truque. Na letra B, alegre. Letra C, brincadeira. D, igreja. E, atleta. F, agrônomo. G, diploma. H, estrela. I, proibido. J, pedreira. Na frente, dependendo de quantas sílabas elas têm, vocês vão escrever se a palavrinha é monossílaba, ou seja, se ela tem uma sílaba só, se ela é dissílaba, quando tem 2 sílabas, trissílaba, quando tem 3 sílabas, ou se a palavrinha é polissílaba, quando ela tem 4 ou mais sílabas. Então, nós vamos fazer aí a página 31. Seguindo na apostila, nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 é o prazer da escrita, que fica na página 34. A professora vai fazer a leitura do texto de número 1. O livro. Os primeiros documentos escritos e os primeiros livros de fato só começaram a surgir após a invenção da escrita. Mas o livro, antes de ter a forma que tem hoje, já existia e era muito diferente. Antes de serem feitos de papel, eram feitos de barro, metal, ossos e bambu, materiais rígidos. Como não podiam ser dobrados, eram feitos de lâminas ou placas separadas. Materiais como tecido, couro, entrecasca de árvores e papel possibilitaram soluções como as dobras e os rolos. Então, esse texto é da autora Ruth Rocha e do autor Otávio Roth, A História do Livro. Então, vocês percebam que a gente tem algumas palavrinhas que estão sublinhadas, ou seja, tem um risco embaixo delas. E embaixo a gente tem o significado dessas palavras. Por exemplo, entrecasca, casca mais interna da árvore. Lâmina, pequena placa de metal. Rígido, bem duro. Na página 36, a gente tem o texto de número 2. Caixa mágica de surpresa. Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheios de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores, é bichos e cores, é mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar, é um amigo e companheiro.
E esse texto número 2 é do autor Elias José, do livro Caixa Mágica de Surpresa. O Elias José é um escritor, professor e poeta, especialista em literatura infanto-juvenil. Seus livros ganharam diversos prêmios, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio Governador do Distrito Federal. O estilo de escrita de Elias José é marcado pelo realismo mágico, justapondo fantasias oníricas ao absurdo do cotidiano. Na página 37, nós vamos ver o entendimento do texto. Na questão 1, você leu 2 textos relacionados ao livro. Na letra A, copie o título do texto 1. Então, eu vou voltar lá no texto 1 e vou ver qual é o título do texto. Normalmente, o título aparece no começo do texto, né? Na parte de cima. E na letra B, eu vou colocar qual é o assunto do texto 1. Então, sobre o que está falando o texto que a professora leu no texto 1? Vou escrever na letra B. Na letra C, vocês vão pegar o lápis de cor azul e circular a parte do texto 1, que diz que somente após a invenção da escrita é que, de fato, os livros começaram a existir. Então, vocês vão voltar lá no texto 1, reler e circular a parte que diz que somente após a invenção da escrita é que, de fato, os livros começaram a existir. Com lápis de cor laranja, na letra D, vocês vão circular o trecho que explica de que eram feitos os livros antes de serem feitos de papel. Então, retornando lá no livro, né? Antes de serem feitos de papel, eram feitos de... Aí vocês vão circular com lápis de cor laranja. Na número 2, assinale as alternativas corretas. Então, o que está certo. E pode ter mais de uma resposta, tá bom? Então, a primeira aí, os 2 textos são poemas? Então, eu tenho que observar lá a estrutura do texto. Os 2 estão escritos em forma de poema? Somente o texto Caixa Mágica de Surpresa é poema. Então, Caixa Mágica de Surpresa é o segundo texto. Ele é um poema? Se ele for, eu vou assinalar essa alternativa. O poema Caixa Mágica de Surpresa apresenta 4 estrofes. Então, vocês lembram quando nós trabalhamos os poemas? Estrofe é cada parte do poema e verso é cada linha do poema. Então, eu vou contar as partes do poema Caixa Mágica de Surpresa e ver se ele possui 4 estrofes. O poema Caixa Mágica de Surpresa apresenta 5 estrofes. A próxima. O texto 1, o livro, não apresenta rimas. A de baixo. O texto 2, Caixa Mágica de Surpresa, apresenta rimas. E a última, o texto 1, o livro, é um texto informativo. Então, lembra que nós já estudamos isso. Informativo é um texto que nos dá informações sobre algumas coisas. Número 3. Os 2 textos se referem ao assunto livro. O texto 2, Caixa Mágica de Surpresa, apresenta versos e estrofes, pois é um poema. Marque com o X as alternativas que se referem ao poema. Então, vocês vão assinalar aquilo que está falando no texto 2. Os livros sempre foram feitos de papel. Expressa sentimento de carinho pelo livro. Um livro tem asas que levam a gente bem longe. Os livros eram feitos de papel, barro, metal, ossos ou bambu. Com o livro a gente descobre tudo. Então, tem mais de uma alternativa. São alternativas e são as informações referentes ao texto 2, Caixa Mágica de Surpresa. Número 4. Leia a estrofe a seguir. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo.
O que você acha que a gente pode descobrir no livro? Então, quando a gente pega um livro para ler, né? O que vocês acham que a gente pode encontrar dentro desse livro? Aí vocês vão escrever o que vocês acham que pode conter dentro de um livro. Número 5. O escritor Elias José escreve no texto 2 que o livro é uma caixa de surpresas. Tem asas que nos levam para longe, entre outras coisas. E para você, o que é um livro? Então, Elias José tem esse sentimento. Ele fala que o livro pode levar a gente para longe, porque a gente usa a imaginação, a gente imagina a história. E você, quando lê um livro, né? Como você se sente? Na página 39, vamos descobrir. Você já sabe o que é rima? Então, nós já vimos lá na apostila do primeiro bimestre, nós já estudamos sobre a rima. Então, rima são duas ou mais palavras que rimam quando terminam com o mesmo som ou parecidos na vogal da última sílaba da palavra. Prestando atenção aos sons da fala das palavras beleza e surpresa. Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica só de surpresa. Então, o que você observou? Se são duas ou mais palavras, né, que rimam e terminam com o mesmo som parecido ou a vogal parecida, o que está acontecendo aí com a palavrinha beleza e surpresa? O que elas têm em comum? Vocês vão escrever aí. Na número 2, no texto 2, há em cada estrofe um par de palavras que rimam. Copie do poema as palavras que rimam. Então, eu vou lá na primeira estrofe do texto e vou ver as palavrinhas que estão rimando, né? Que possuem o mesmo som final. Em cada estrofe tem palavrinhas que rimam. Então, vocês devem copiá-las aqui na número 2, tá bom? Na página 40, lendo e aprendendo. Complete as quadrinhas fazendo rimas. Então, vocês vão criar as rimas. Peçam ajuda aí para o papai, para a mamãe, para os irmãos mais velhos, né? Para que vocês consigam fazer as rimas, tá bom? Então, olha lá. Correndo para a escola, encontrei um menininho. Perguntei qual o seu nome. Ele me disse... Então, a palavrinha que vocês vão colocar aí tem que rimar com menininho. Então, pensa como pode ser o nome dele, que o final do nome rime com menininho. A próxima. Gosto muito de brincar com meu amigo João. Brincamos de futebol, bolinhas de gude e... Então, vocês vão colocar aí uma palavrinha que rime também, ó. Gosto muito de brincar com meu amigo João. Brincamos de futebol, bolinhas de gude e... Então, pode ser a palavrinha que rime com João, tá bom? Domingo eu fui brincar na casa do André, de tanto jogar bola. Aí eu vou rimar com André, tá bom? Posso fazer uma frase para completar aí na última, só que a última palavrinha da frase tem que rimar com André. Então, o que vocês vão fazer aí na número 4? Vocês vão escolher uma destas 3 quadrinhas acima, né? A que você mais gostou. E vão desenhar, né? Então, escolha uma das quadrinhas e represente-a com desenho, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de número 13. Espero que vocês estejam gostando das atividades da plataforma, né? Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a professora e a professora vai ajudando a vocês resolverem, tá bom? Beijos!